Olá, pessoal! Este é mais um ShojoCast. Depois de muito tempo sem fazer nenhum programa, eu fiquei doente, eu tive Covid, e depois iniciou-se aquela loucura do período pré-eleitoral, em que eu não tinha efetivamente estabilidade emocional para me concentrar e gravar coisa nenhuma. Então, no canal apareceram algumas montagens de vídeos com séries e filmes baseados em Jane Austen, porque o ShojoCast também é sobre Jane Austen, né? E foi o que eu consegui fazer e alguns vídeos curtos que eu postei no TikTok e joguei para cá também. E a maioria deles relacionados à eleição. Então vamos voltar agora com um programa sim, falando de shoujo, falando de josei, falando daquilo que é o assunto principal deste canal. Eu mudei de lugar na minha sala, porque agora eu tenho sofá, então eu tive que empurrar a mesa, e por isso vocês estão vendo a minha bagunçadíssima, uma das minhas bagunçadíssimas estantes de livros. Eu não montei efetivamente o que colocar atrás de mim, então tem de tudo que vocês possam imaginar, e as minhas bonequinhas também, aquele quadrinho ali em cima, não, do outro lado, que foi feito há muito tempo, na época do ShojoCast podcast, pela Lina Inversa. Então, qual é o assunto do nosso programa de hoje? Nós vamos falar de um mangá em particular. Eu fiz a resenha dele para o blog, mas muita gente não leu o blog, então decidi trazer para cá. Um mangá que trata de um assunto muito sério, que é a questão do câncer e do câncer terminal. E a descoberta foi feita pela própria autora. Ela é a doente, ela fala da sua experiência. É um mangá autobiográfico, mas antes eu vou comentar rapidamente sobre outros mangás shoujo e josei que trataram de temas efetivamente sérios e de impacto social, e muito antes deles terem se tornado moda, por assim dizer. Então, esse programa ele vai ter acho que 2 ou 3 partes, mas ele tem que terminar eu tenho que terminar de gravar antes de 15h30, porque eu quero assistir a novela A Força de um Desejo, porque senão eu não consigo assistir no vivo, eu só vou conseguir assistir no domingo, e é assunto muito sério isso. Então vamos lá. Quando a gente pensa em shoujo mangá, e eu estou falando shoujo englobando josei também, embora eu considere demografias diferentes, as pessoas pensam em romance, que sempre seriam histórias em que o amor romântico, normalmente heteronormativo, seria aquilo que moveria a história. Sim, amor, romance são questões importantes na maioria dos shoujo, principalmente aqueles que se tornam sucesso de grande venda, que viram anime, que viram dorama, aquele que seria o shoujo mainstream, mas dentro disso que a gente chama de shoujo, você tem inclusive revistas que são especializadas, temáticas, relação sogra e nora, terror, e por aí vai. Histórico, né, também. E desde a década de 1970, pelo menos, nós já temos mangás femininos que vão tratar de temas muito sérios e muito densos, mesmo quando eles eram publicados ainda não em revistas para mulheres adultas, porque elas nem existiam, mas revistas para as meninas mesmo. Mas as autoras sabiam que seu produto ia ser consumido também por mulheres adultas. Isso é algo sabido, né? A fidelidade das leitoras japonesas às suas revistas, né? Que muitas vezes, mesmo que ela não leia tudo, ela vai continuar ligada a Margareto, a Ribbon, a Lala, as revistas que a formaram como leitora. Então, desde muito tempo, desde a década de 1970, você tem autoras que vão falar de temas muito sérios. Eu não estou falando aqui de papéis de gênero, né? Os papéis estabelecidos para homens e mulheres em uma determinada sociedade, que são historicamente variáveis. Isso o shoujo trabalha o tempo inteiro, desde sempre. Eu estou falando de questões que não necessariamente têm a ver com gênero, embora possam até passar por aí. E aí eu fiz uma seleção, só para em caráter introdutório, de algumas séries que tiveram importância no seu tempo ou tiveram reconhecida a sua qualidade literária, o seu pioneirismo, por tratarem de temas que são temas efetivamente espinhosos. E aí eu volto lá em 1978 com a Ryoko Ikeda, autora da Rosa de Versalhes, enfim, que em 1978 ela vai fazer o primeiro mangá que trata do tema da transexualidade. E ela diz numa entrevista que ela tinha lido um artigo e que
desse artigo ela começou a pensar sobre isso e decidiu criar uma história, né? E essa história é Claudine, é um mangá em volume único, saiu na Margareto. E Claudine, ele se passa, né, na França do início do século XX, e é uma garota que efetivamente se sente como um rapaz. Então ela não tem irmãs, ela tem dois irmãos mais velhos, se bem me lembro, não fui retomar o mangá. Eu li Scanlations e tem a edição norte-americana e fiz resenha para o Show de Café, vai ficar linkado aí embaixo. Então Claudine, ela tem uma mãe que é uma mãe muito apagada, né? A mãe não tem nenhum papel realmente ativo na família, e o modelo, né, o modelo de força, né, aquele que brilha mais é o pai. E o pai vai educar Claudine e vai educar a filha como se fosse um menino, porque ela queria ser um menino. Né? E aí a Ikeda, né, vai acompanhar o drama desse homem que nasceu mulher em uma sociedade que não vê com bons olhos a situação dela, salvo se for numa situação de fetiche ou de humor ou de complacência, né? A trajetória da Claudine, então, é uma trajetória muito trágica. A tragédia é algo que marca muitos mangás shoujo da década de 1970, então ela não morre, e Ikeda não vai, né, levar a sua protagonista à morte simplesmente porque ela é transexual, mas porque ela traz dentro de si essa inquietação e essa angústia e esse deslocamento em relação à sociedade de seu tempo, que é comum a outras personagens da autora. A gente pode localizar isso na Rosa de Versalhes, em Onisama e também na Janela de Orfeus. Para mim, é a quadrilogia da Ikeda em que eu brinco que a mesma atriz faz as quatro personagens, né? Oscar Sanjust, Júlia, Júlio e a Claudine. Então a Ikeda ela vai tocar no tema da transexualidade, não para fazer humor, eu não estou falando de gender bender, mas estou falando de acompanhar mesmo uma pessoa que vai buscar apoio psiquiátrico, que vem de uma família, né, que lhe dá suporte, não lhe dá suporte nenhum, que se apaixona e se frustra porque não há espaço para ela naquela sociedade. Então era um tema bem ousado e vai aparecer numa revista para meninas, não é? Uma revista shoujo. Aí a gente vai para a década de 1980 e há um mangá que eu gosto muito, eu escrevi para ele, sobre ele na época que eu escrevia para New Tóquio, para a revista, né, que vai servir, que era o editor era o Júnior Fonseca, e depois ela vai se desdobrar na aventura da editora, né, da New Pop, que tem feito, né, um belo percurso. Né, quando a gente chegar na retrospectiva, certamente eu vou falar que a melhor editora do ano foi de novo a New Pop, eu já tenho certeza disso, a não ser que alguma coisa aconteça em dezembro que mude a minha opinião. Mas muito bem, antes que eu comece a falar demais. Esse mangá é o Nemureru Mori no Binan. Esse nome ele não fica muito marcado porque a gente geralmente se refere a esse mangá pelo nome da sua continuação, que é Tomoi. É um mangá da Kisato Wakuni, que foi publicado na Petit Flower. Aí já é uma revista para um público mais velho, mas em 1986, que é quando esse mangá sai, essa revista ela ainda era uma revista shoujo. Né? Agora, eu estou dizendo assim, sei lá, dos últimos 5, 10 anos, é que ela se referem a ela como uma revista josei, mas até então não era não, era shoujo. Essa história ela se passa em 1982 e ela segue a trajetória de um jovem médico, o Tomoi. Ele é homossexual, ele nasceu numa família privilegiada, ele concluiu a sua faculdade, a sua residência, e a família o coloca na parede porque quer que ele se case. E aí, para fugir de um casamento, ele decide fazer uma especialização nos Estados Unidos, onde ele acaba penetrando no que seria o mundo gay de Nova York, e vai ter amantes, e vai ter um companheiro, e aparentemente ele está feliz, até que ele vai se confrontar com uma doença que era uma doença nova, que vitimava naquele momento principalmente homossexuais, era o início da epidemia do HIV. O mangá foi lançado em 86,
mas ele retratava o ano, começava no ano de 1982. Eu era criança na década de 1980, mas eu acompanhei o início da epidemia do HIV e como, né, o estigma era pesado e como se vai usar, né, da homofobia para transformar os homossexuais em os grandes responsáveis por aquele problema. Tomoe não vai enveredar muito, falar do estigma, mas vai falar da questão médica, das investigações. A autora ela faz um mangá didático e, ao mesmo tempo, ela acompanha as desventuras do protagonista. Esse companheiro dele era um sujeito extremamente promíscuo, e aí ele descobre, ele se apaixona por outro homem, mas há um problema e a coisa não termina bem. Leia o mangá, tem Scanlation, ele não saiu no Brasil, ele não saiu nos Estados Unidos, e eu efetivamente não sei se saiu na Itália ou na França, mas é um mangá muito importante. Andando mais um pouco, a gente chega em 1997, e aí outro mangá, esse eu resenhei também no para New Tóquio, e a resenha está lá, a revista no Shoujo Café. É o Shibou to Yu na no Fuku Wokite. Italiano, a minha edição de papel, né, a minha edição física é em italiano, Questo não é o mio corpo, né? Este não é o meu corpo. É o drama de uma moça, é da Mayoko Ano, são em 1997. É o drama de uma moça que ela é gorda, né? Ela é gorda, assim como eu. E por conta disso, ela é estigmatizada, debocham dela, e ela acaba desenvolvendo transtornos alimentares. Bulimia e anorexia, e usa remédios, enfim. É um mangá também de um volume, então todos esses que eu falei agora é de um volume. Claudine um volume, Tomoe um volume, é, esse Shinobu, Shibou to Yu na no Fuku wo Kite também é um volume. São mangás muito curtos e que têm uma narrativa muito densa, e este mangá, ele particularmente, ele pega bem pesado, e não é à toa, né? E aí dá para fazer a ponte entre esse mangá e o Helter Skelter, da Kyoko Okazaki, que também trata, né, de transtornos de imagem, uma modelo, etc. Saiu no Brasil porque a Moyoko Ano foi assistente da Kyoko Okazaki. Então, assim, esse é outro mangá que também vai tocar em temas relevantes e que mostra o quanto essas autoras de shoujo elas estão, né, preocupadas com questões sociais, preocupadas, de uma certa maneira, em educar as suas leitoras, independentemente da idade que elas têm, sejam as meninas, sejam as mulheres mais velhas. Eu nem peguei, eu poderia pegar, sei lá, poderia fazer um programa só sobre isso, mangás que vão falar de temas sociais relevantes, mas eu só fiz uma amostragem pequena, terminando agora com o Hikari to Tomoni, que é With the Light, em inglês, da Tobi Keiko. Esse mangá, ele saiu na Formis, e é uma revista para mulheres adultas, é uma revista para mulheres, como sugere o título, para mulheres casadas, né? Que vai tratar de questões familiares, sempre vai ter mangás sobre enfermeiras, etc, etc. E esse mangá, ele trata do drama do autismo. Então, a protagonista, ela está falando da sua própria experiência como mãe de um filho autista, e ela vai contar a história de uma mulher que tem uma criança que nasce como qualquer outra criança, mas que ela não vai ter um desenvolvimento considerado normal para aquela sociedade. E aí, né, as questões elas vão escalando até que ela consegue, de uma certa maneira, aprender como se relacionar com o filho e como ajudar o filho a se desenvolver, né, dentro de uma sociedade que é uma sociedade japonesa extremamente capacitista. Então, logo de saída, né, a sogra culpa a protagonista por não ter dado ao seu filho uma criança normal, um neto normal, né? Se o menino não se comporta bem, e aí comportamentos típicos de quem está no espectro autista, como a dificuldade em olhar a outra pessoa nos olhos, etc., vão ser compreendidos como falta de educação, então é culpa da mãe. É um mangá muito sério, é um mangá que foi premiado no Japão, mas que ele terminou inacabado porque a autora morreu precocemente de câncer, né, a Tobi Keiko.
Então, a gente nunca vai ler o final desse mangá, e esse mangá teve dorama também. E aí, eu vou me encaminhar para o tema, né, para o mangá que eu deveria falar mais tempo aqui, né, que é um mangá autobiográfico de uma autora chamada Ryunama. Ela é uma autora de mangás BL, então mangás boy love, mangás que mostram relacionamentos entre homens. E ela, em 2019, com 38 anos, depois de ter uma crise, né, severa de cólicas menstruais, ela sofria com isso, ela acaba desconfiando que há algum problema com a sua saúde. No hospital que a atende, que vai fazer uma tomografia, eles não vão dar muita importância, afinal, é uma mulherzinha que está sentindo dor e deve estar exagerando, mas ela vinha sentindo dificuldades em comer, apesar de fome contínua, mas ela não conseguia comer muito. E aí ela vai investigar aquilo e acaba descobrindo que, na verdade, ela tem um câncer no intestino. E não é qualquer câncer. Ela vai ter um diagnóstico muito desesperador de câncer estágio 4, tumor estágio 4 era um caso terminal, né? E aí ela se propõe a desenhar o seu tratamento, desenhar a sua vida nesses poucos meses que os médicos lhe deram de vida, né? Ela teria, no máximo, assim, com muita sorte, 2 anos de vida. E aí você imaginar a pessoa receber essa notícia. Eu não preciso imaginar, porque quando eu tinha 14 anos, meu pai teve um diagnóstico também de câncer de intestino, como a protagonista, e o médico, que por acaso era primo, né, primo nosso, virou para o meu pai de forma muito seca, minha mãe estava junto, e disse: câncer é uma loteria. Você pode viver 3 meses, 3 anos, 30 anos, é uma questão de sorte. E é curioso que dizem mais ou menos a mesma coisa para a protagonista do mangá. O mangá ele tem o título de Makigun Demo Genki Desu. E aí, como é que se fala 38 em japonês? Eu deveria ter ido escrito isso em romanizado, mas não escrevi 38. Saero Manga Ka Daishoguri ni Naru. Aí em inglês, e o subtítulo em inglês, I'm a terminal cancer patient, but I'm fine. Então eu sou uma paciente terminal de câncer, mas eu estou bem. É um mangá curtinho, ele tem só 10 capítulos, e ele é extremamente didático. A autora buscou orientação de médicos, na verdade 2 médicas, que vão trabalhar com ela no mangá, checar as informações que ela está dando, porque ela vai trabalhar com a sua experiência pessoal, e ela é muito feliz em colocar que ela não está falando da sua experiência como algo universal, mas que ainda que exista algo de universal, né, todos os pacientes com um quadro como o dela passem pelo mesmo percurso. Em alguns casos há diferenças, né? Quando ela fala, por exemplo, da quimioterapia, que ela vai ter que fazer 1 ano de quimioterapia depois da cirurgia, que é uma cirurgia em larga escala, porque ela já estava, né, com vários pequenos tumores, então ela vai ser operada enfim, ela vai fazer lá uma lista dos sintomas que as pessoas têm na quimioterapia. E ela vai dizer, olha, para algumas pessoas o sintoma mais forte é X. No meu caso foi náusea. Né? Não existe, né, um manual para dizer, não, é sempre assim com todo mundo. Conheci pessoas que fizeram químio, por exemplo, e não perderam o cabelo. Né? E é quase de uso, né, universal. Aí tem até aquela novela, eu não lembro qual o nome da novela do Manuel Carlos, né, da filha da Camila, a personagem chamava Camila, né? Da filha da Vera Fischer, Helena, todas são Helenas, quando raspa o cabelo, que ela vai começar químio, que é o ápice emocional da. Mas há situações em que o cabelo não cai. O mais comum é que caia, todos os pelos do corpo caiam, mas pode acontecer que não seja assim. E a mangaka, além de falar da sua experiência, ela vai, né, falar de como, né, os seus parentes, né, lidaram com a questão. E quando ela fala de parentes, ela está falando do marido, e o marido dela tem um quadro muito delicado, que também é o quadro do meu marido, né, que é depressão, é um caso clínico sério de depressão. Então ela tem uma preocupação muito grande
com o marido, né? O marido não vai conseguir suportar o drama dela sozinho, lhe dar o suporte, então ela pede ajuda à cunhada, porque ela não pode contar com a sua família, e eu não vou dizer porque ela não pode contar com a sua família, se você for ler o mangá, ou ler a minha resenha, né? Porque eu escrevi na resenha, você talvez, você vai entender o motivo, então ela vai mostrando o seu dia a dia, como foi sofrido, as pequenas alegrias, os pequenos dramas, ela insere humor, ela se desenha como um coelhinho, e a inspiração é óbvia, pelo menos para mim é óbvia, né? É, uma, é um manuscrito japonês lá do século XII para o século XIII, chamado Shouju Genbutsu Giga, em que você vai ter bichinhos, né, se comportando como seres humanos, coelhos, sapos, ratos, etc. Ela se desenha igualzinho o coelhinho desse manuscrito. Quando ela desenha o marido, a cunhada, e algumas outras poucas personagens, ela desenha como os bichinhos do manuscrito. Quando ela desenha seus médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas e outras personagens que aparecem no mangá, ela desenha esse pessoal com as características humanas normais. O gênero autobiográfico em quadrinhos ele é muito explorado pelas mulheres, isso desde o início do século XX, né? Contar a sua experiência. E talvez você já tenha se deparado com dois casos que são muito notáveis do quadrinho ocidental, de mulheres que contam as suas experiências. Um deles é a Marjane Satrapi, Persépolis e Bordados, os dois em especial, né, são mangás que trazem esse que é autobiográfico. O Bordados, né, ele é autobiográfico e coletivo, porque ele traz a experiência de várias mulheres da família da protagonista, que era uma iraniana que tinha 10 anos quando aconteceu a Revolução, que depois se tornou uma Revolução Islâmica. Né? Então ela vai viver aí o resto da sua infância, a sua adolescência e parte da sua juventude em um regime que, se não exclui as mulheres, submete as mulheres a regras extremamente pesadas. Né? E outra autora, né, que também, que eu acho muito boa, é a norte-americana Alison Bechdel, da Bechdel Rule, que muitas vezes eu cito quando faço as resenhas no meu blog de filmes. Né? Para quem não sabe, a Bechdel Rule foi uma brincadeira que ela colocou na sua primeira tirinha em série que ela publicou, Dykes to Watch Out For, né, falando do dia a dia da comunidade lésbica da cidade onde ela residia, não lembro mais qual é, acho que não era Nova York, e aí ela fala que nenhum filme, né, uma das personagens mereceria atenção se não tivesse pelo menos duas personagens mulheres que tivessem nomes e que conversassem entre si e que não fosse sobre um homem. Então essa é a regra Bechdel para ver se as mulheres têm espaço dentro daquele filme. É claro, nem a regra não é universal para começo de conversa, mas ela é aplicável até para a gente ver. Será que um filme tem personagens femininas? Será que elas têm nome? Será que elas têm alguma história, né, em torno dela? Então a Alison Bechdel, que é uma mulher lésbica, ela vai escrever essa tirinha que tem algo de autobiográfico, mas ela vai ser particularmente lembrada, que saíram primeiro no Brasil, inclusive, por dois dos seus álbuns. Um é o Fan Home, em que ela vai falar da experiência dela familiar, principalmente referenciando o pai. Fan é uma brincadeira com funerária, né? Uma casa funerária. A família dela tinha uma casa funerária, uma tragicomédia familiar. E a outra é o Você é Minha Mãe, aí a relação dela com a mãe. Tá? Então, assim, falar de temas sérios, o shoujo mangá, o josei mangá fala. Esses temas sérios, obviamente, não são dominantes, esses mangás sérios, dentro de uma indústria cultural, que é uma indústria de massa, e que vai produzir, no caso do shoujo, principalmente o romance escolar, que é o gênero basilar da demografia. Mas esses mangás, eles estão lá e eles não são poucos. Isso quando os temas não vêm costurados dentro de mangás que a princípio não falam deles. Eu poderia citar, por exemplo, um mangá que eu amo, que é o Seito Shokun, que lá num determinado momento vai discutir de forma muito séria a questão do estupro, que não era um tema de um mangá, que era um mangá sobre o dia a dia de amigos de escola que crescem juntos, sei lá, do ginasial até a universidade. Não é o tema. Ou a morte de um companheiro, a morte de um desses adolescentes.
mas são temas sérios, lidar com luto e por aí vai. Eu não estou falando disso, eu estou falando de mangás que vão efetivamente ser centrados em questões sociais importantes. O primeiro quadrinho do mundo que falou de HIV foi um shoujo mangá. Só para você ter uma ideia. O primeiro. E eu duvido que o primeiro a discutir de forma séria, ainda que limitada, dada a época em que saiu, a questão da transexualidade foi Claudine. Eu não tenho dúvida disso. Talvez a gente vá procurar até os outros temas, a questão do autismo, a questão da bulimia e da anorexia, se duvidar também de forma séria e dramática e densa, foram tratados dentro de um shoujo mangá. E a questão do câncer, houve outros quadrinhos que trataram, mas eu estou recomendando para vocês, e é um mangá que deveria sair no Brasil, por isso está na série, mangás que deveriam sair no Brasil, e é muito fácil. E eu falei da New Pop, vocês já trouxeram outros mangás, a minha experiência lésbica com a solidão e outros, nem sei se eu estou falando o título brasileiro certo, eu estou traduzindo de cabeça do título americano, enfim. Mas vai aparecer a capinha em algum lugar por aí. A New Pop seria a editora ideal para trazer esse mangá, que parece fofinho porque tem coelhinhos e tem bichinhos, mas que não é fofinho e que toca num tema muito sério. E eu citei o caso do meu pai. Meu pai está vivo, tá? E ele não foi operado de câncer. Quando ele estava prestes a ser operado, de repente não acharam mais o tumor. Para alguns foi um erro médico, para outros foi milagre, mas eu tenho muitas experiências de câncer na minha família e aquilo que a autora está descrevendo ali são experiências que, se eu não acompanhei de muito perto todas elas, eu sofri, né, com algumas delas, com meu pai, com meu tio mais querido. Então, tudo isso para mim é muito concreto. Por isso, eu acho o mangá muito importante. Importante para quem está passando pelo problema, importante para quem está acompanhando pessoas que estão passando por essa situação. Então, eu recomendo muito esse mangá. Vou deixar os links todos, né, do programa, as resenhas do Show de Café, e vou deixar os links também para a compra desse mangá na Amazon em inglês. Mas tem Scanlation. Se você procurar, você acha. Scanlation em inglês. Não sei se tem em português. Da mesma maneira que vou deixar para outros desses mangás, caso eles tenham saído nos Estados Unidos. No Brasil, nenhum deles saiu ainda. Eu espero que saiam, né? E no caso dos quadrinhos, Persépolis, Bordados, que Bordados tem resenha no Show de Café, Fan Home, Você Não É Minha Mãe, todos eles saíram no Brasil em português. Eu acho que até Dykes to Watch Out For saiu em português, porque eu passei pela Amazon e vi com um título que eu não gostei muito, mas eu acho que é o volume coletânea que eu tenho em casa. Então, pessoal, é isso, é um retorno conseguindo respirar e sem tanto peso nos ombros, porque ainda que as coisas sejam muito bagunçadas pelo Brasil, conseguimos vencer pelo menos um round contra o fascismo. E é fascismo mesmo, isso se não for nazismo, né? Mas eu não vou me estender mais. Se vocês quiserem seguir lá meus vídeos no TikTok, que geralmente eu coloco aqui, esses curtinhos, talvez eu fale mais sobre isso lá. Mas é isso então. É muito bom falar com vocês de novo e até o próximo programa, que eu espero que não demore, mas eu preciso ter ideias para um próximo programa. Tchau, tchau para vocês.